Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Sigamos a paz. Busque a paz e siga-a. Pedro, primeira epístola de Pedro 3:11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos. Tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível, saibamos, usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar mais uma vez reunido de forma virtual para a gente fazer mais uma reflexão conjunta acerca da nossa querida doutrina espírita. Estamos reunidos virtualmente em torno do nosso querido Grupo Espírita Francisco de Assis, o nosso GEF. Então temos que fazer o isolamento possível, o isolamento necessário, ainda estamos em período de pandemia, mas graças a Deus temos a tecnologia a nos conectar, a possibilitar que estejamos irmanados de maneira virtual. À noite de hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nas semanas anteriores foi estudado o capítulo 1 da primeira parte
e agora, desde semana passada, estamos estudando o capítulo 2 da primeira parte. Como sabemos, o Livro dos Espíritos é a primeira obra codificada por Kardec em 1857. Kardec trabalhou com perguntas, ele fez uma série de perguntas que distribuiu para os médiuns em várias partes do mundo, recebeu essas respostas, repetiu muitas dessas perguntas para os médiuns distribuídos em várias partes do mundo, para ver a questão da veracidade das respostas, do quanto essas respostas refletiam não a opinião do médium, mas do espírito comunicante em várias partes do mundo. E assim foi feito o Livro dos Espíritos, e assim é publicado em 1857, o Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A gente está estudando a primeira parte das causas primárias. Então a gente vai falar de Deus, já falamos no capítulo 1, espírito e matéria, que pretendemos falar hoje, vamos refletir um pouco sobre isso e vamos dar continuidade aos estudos anteriores que estão disponíveis no YouTube, disponíveis no portal do GEFA, para quem tiver interesse em assistir os estudos prévios, toda a introdução do Livro dos Espíritos, o capítulo 1 e a primeira parte do capítulo 2, já que hoje a ideia é a gente conversar sobre a questão 21, que já é uma sequência ali do capítulo 2. Tá? Então hoje a ideia, como falei, é a gente estudar as questões 21 a 24 do Livro dos Espíritos. Então antes da gente adentrar no estudo propriamente dito da questão 21 a 24, eu quero só lembrar que na questão 27, que não é o objeto direto do nosso estudo hoje, é definida a questão da Trindade Universal. O universo é formado de Deus, Espírito e Matéria, e mais o fluido universal fazendo a conexão do Espírito e da Matéria. Então isso está lá na questão 27, se alguém tiver curiosidade, puder pegar o Livro dos Espíritos e dar uma lida, que eu acho importante para a reflexão que vamos fazer hoje. Como eu falei, o capítulo 1 estudou Deus. Hoje vamos estudar Espírito, a relação do Espírito e da Matéria. E aí na questão 21, Kardec pergunta para os Espíritos: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Então é bem interessante essa questão, uma questão bastante profunda, eu diria até difícil, porque nós, enquanto espíritos encarnados, a gente está muito acostumado a ver o início da vida, o nascimento, o desenvolvimento e o desencarne, entre aspas, o final da vida material, como nós sabemos à luz da doutrina espírita. A gente está acostumado a ver o nascer do sol, o pôr do sol ao final do dia. Então a gente tem na nossa cultura material muita coisa do início, meio e fim. E quando a gente pensa em termos de Deus, que a gente já estudou no capítulo anterior, Deus é eterno, Deus não tem início, Deus não tem fim. Então ele não teve início lá atrás, não terá fim no futuro. Então isso é difícil do ponto de vista da mente humana, do nível de desenvolvimento espiritual que temos, a gente conseguir fazer essa reflexão de maneira profunda. Tanto é que os espíritos respondem para Kardec: só Deus o sabe. E aí ele faz algumas considerações acerca disso, né, da eternidade. Ele diz que Deus sempre trabalhou e vai sempre trabalhar, mas efetivamente a gente não tem como voltar no início, porque não tem início, é a eternidade. Então ele faz uma reflexão em torno disso, mas é o tipo de reflexão que a gente precisa fazer. É importante a gente lembrar da questão de que Deus é eterno, de que nós somos imortais. A gente foi criado em um determinado momento, segundo a questão 83 do Livro dos Espíritos. Viveremos eternamente se desenvolvendo a partir de várias encarnações, mas é um exercício difícil de reflexão que nós temos que insistir e fazer essa reflexão que a gente está fazendo aqui hoje. E aí Kardec dá prosseguimento à reflexão acerca do espírito e matéria. Ele está falando da matéria. Kardec faz uma definição na questão 22. Como eu falei, o livro foi publicado em 1857, então Kardec era um cientista, ele tem algum conhecimento, bastante conhecimento, não algum, bastante conhecimento da ciência. Ele, na questão 22, ele faz essa definição, o que era a definição de matéria à vista da ciência, em 1857, quando da publicação do Livro dos Espíritos, e pergunta para os espíritos: é isso a matéria? E os espíritos respondem. Outra resposta muito interessante também: do vosso ponto de vista, elas são porque não falais senão do que conheceis. Então os espíritos respondem para Kardec:
do seu ponto de vista, da ciência que você conhece, isso aí que você definiu é matéria. Mas aí os espíritos vêm de maneira que eu julgo ser a mais importante dessa resposta, e que ele coloca, os espíritos colocam para Kardec, mas a matéria existe em estados que ignorais, e aí ele prossegue a partir daí. Então, como eu estou repetindo em falar, o livro publicado em 1857, me lembrei de Einstein, né, que nasceu em 1879, e lá no início do século XX ele vai fazer o desenvolvimento da física e da relatividade, até hoje usado, né, muito do conhecimento que Einstein trouxe sobre a relatividade, até hoje é usado para estudar o buraco negro, estudar a própria formação da matéria, até hoje ainda está se desenvolvendo. Einstein nasceu em 1879, publica a relatividade, Teoria Geral da Relatividade, em torno de 1915, se não estou enganado. Então você veja bem que os espíritos, quando dão a resposta da matéria, falam do vosso ponto de vista isso, eles fogem da questão temporal, porque se a gente fosse definir a matéria hoje a matéria tem uma definição acerca da ciência que temos hoje, já com Einstein e todos os outros físicos e cientistas. Mas se pensarmos daqui a 200 anos, a definição de matéria, muito provavelmente, para não dizer com certeza, estará diferente da que temos hoje. Então você veja que os espíritos, de maneira muito sábia, fogem dessa definição terra-terra, dessa definição temporal, e vai para uma definição mais permanente, né? Aí tem um desdobramento. Kardec não fica satisfeito com a resposta e vendo que não conseguiu definir o que era matéria e que os espíritos ali disseram, ó, isso que você define pode ser, mas não é bem isso, né? Depende de uma série de outras coisas. Kardec pergunta, então o que é matéria? Né? A questão 22A. Que definição podeis dar de matéria? Kardec faz essa pergunta já depois da resposta lá que os espíritos deram na anterior. E aí os espíritos, de maneira também sábia, respondem. É importante eu ler essa resposta. A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, os espíritos não definem matéria do ponto de vista material. Eles definem matéria do ponto de vista espiritual, dizendo que a matéria é um instrumento que o espírito se servirá para se desenvolver. Então é muito interessante, eu diria que é uma resposta quase filosófica, Kardec querendo definir o que é matéria, e primeiro tenta a definição que ele tinha da ciência do século XIX, não consegue, ele passa isso para os espíritos. E os espíritos mudam o rumo da prosa, dizendo, ó, do ponto de vista filosófico, a matéria é um instrumento que vocês têm para se desenvolver, para viver na Terra. E aí, a partir disso, já que Kardec tentou definir matéria e não conseguiu, ele nem faz grande esforço de definir o que é espírito, ele simplesmente pergunta para os espíritos o que é espírito. E aí os espíritos respondem, é importante também eu ler, o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. E antes de fazer qualquer comentário, eu vou ler as perguntas que se seguem, para a gente depois fazer uma reflexão computando essas perguntas. Então tem a 23, o que é o espírito, o princípio inteligente do universo. A questão 23A, qual a natureza íntima do espírito? Qual a natureza íntima do espírito? Você vê o nível de detalhamento e de atenção que o Kardec teve em estudar Deus, capítulo 1 dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria, agora no capítulo 2 da primeira parte. Só que os espíritos respondem, não é fácil analisar o espírito como vossa linguagem. E aí ele vai fazendo outras reflexões, mas ele já sai dizendo que pela linguagem, e a linguagem expressa o nível de desenvolvimento intelectual e moral do Kardec naquela época, e nossa ainda hoje, muito próximo, eu diria, até igual em termos médios de população, né? Não estou comparando com Kardec, mas a linguagem não é permitido a gente fazer essa análise, a gente não tem linguagem, a linguagem reflete o desenvolvimento social, a gente não tem linguagem para isso. Então, esse tema, né, que a gente está estudando hoje, espírito e matéria, você vê a dificuldade, os espíritos estão ali trazendo algum esclarecimento, mas de maneira limitada, não pelos espíritos, limitada pelo conhecimento material, científico que tínhamos e ainda temos.
E aí, vamos para a última questão do dia de hoje, que é a questão 24. Já falou lá na questão 23 que o espírito é o princípio inteligente do universo. Espírito é sinônimo de inteligência? Espírito é sinônimo de inteligência? A pergunta de Kardec. Espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós, quer dizer, os espíritos mais uma vez voltam para vós, para a vossa linguagem, para o vosso conhecimento, para o nível de instrução que vocês têm, intelectual e moral. Para vós são a mesma coisa. E aí eu quero pontuar, fazer uma reflexão acerca dessa questão 23 e da questão 24, a questão 76. Na parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, a parte segunda do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer um estudo mais detido acerca do ser humano, acerca do espírito individual, da individualidade. Mas nesse capítulo, nessa primeira parte, nesse capítulo 2, ele está falando de maneira mais geral do espírito enquanto princípio inteligente. Então essa é uma reflexão que nos traz quando a gente pensa no planeta que a gente está inserido, pensando lá em Deus, que nos acompanha a todos os momentos e que cria matéria, cria os espíritos, está sempre conosco. Espírito e matéria. Se a gente pensar no espírito só como ser humano e no mais é matéria, talvez a gente pudesse levar a um erro de pensar a matéria estando à nossa disposição para a nossa evolução e a gente não ter muito cuidado com essa matéria que está em volta da gente. Só que para além do espírito individual definido lá na questão 76, pensando em termos de princípio inteligente, no planeta Terra tem muito princípio inteligente que está aqui na Terra junto, construindo a caminhada de desenvolvimento espiritual conosco. Então, fazendo essa reflexão, me lembrei desse livro, A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada. A doutora Irvênia Prada é uma cientista veterinária, professora da Universidade de São Paulo, a USP. Então ela vai fazer uma reflexão acerca do princípio espiritual dos animais. Se a gente pensa em princípio inteligente, princípio espiritual, assim como nós somos um princípio inteligente individualizado, a gente tem a possibilidade de olhar os animais que estão em torno da gente como nossos irmãos de caminhada. Então isso dá uma outra dimensão da nossa tratativa com os animais que estão aqui na Terra como verdadeiros irmãos que são nossos nesse planeta. Além desse livro da doutora Irvênia Prada, doutora Irvênia, como falei, professora do curso de veterinária, pesquisadora, cientista da Universidade de São Paulo, é espírita. E daí o interesse dela em estudar de maneira bem científica, mas à luz da doutrina espírita, a questão espiritual dos animais. Agora, uma outra questão muito interessante também que eu lembrei para fazer essa reflexão acerca do princípio espiritual é sobre as plantas, né? Tem esse livro aqui, é um livro também muito vendido no mundo inteiro, não é um livro espírita, A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wohlben. É um alemão, um engenheiro florestal alemão. Ele, estudando as florestas da Alemanha, ele chega a conclusões incríveis acerca da vida da floresta alemã. Tem um trecho aqui na contracapa do livro, um trecho do livro que eu vou ler porque eu achei muito interessante a reflexão, tem a ver com essa questão espiritual dos animais. O Peter Wohlben fala pra gente: nos últimos anos, a ciência tem comprovado que as árvores e o homem têm muito mais em comum do que poderíamos imaginar. Assim como nós, elas se comunicam, mantêm relacionamentos, formam famílias, cuidam dos doentes e dos filhos, têm memória, defendem-se de agressores e competem ferozmente com outras espécies. Às vezes até com outras árvores da mesma espécie. Algumas árvores são naturalmente solitárias, enquanto outras só conseguem viver plenamente se fizerem parte de uma comunidade. E assim como nós, cada uma se adapta melhor a determinado ambiente. Então olha que coisa extraordinária. Isso é um livro com um ponto de vista puramente científico, não tem uma abordagem espiritual, religiosa que seja. E a partir desses estudos que o Peter Wohlben fez na Alemanha, ele chega à conclusão de um princípio inteligente constituindo aquelas árvores que compõem as florestas que ele estudou. Então, muito interessante isso. Isso eu acho que dá uma dimensão de irmandade,
né, do planeta em que a gente está inserido, da vida animal, da vida vegetal, junto com a gente nessa caminhada de desenvolvimento espiritual. Estamos num planeta de provas e expiações, todos aspiramos por um melhor desenvolvimento nosso, individual, espiritual, do nosso planeta, e para isso a gente precisa dar a contribuição nossa, individual, das nossas escolhas, e também fazer escolhas que ajudem o nosso planeta a se desenvolver de maneira conjunta. Esses animais, essas plantas. Então é uma preocupação grande que temos que ter quando a gente vê informações de florestas queimando, inundações, uma série de outras questões referentes à vida da natureza. Muito desses problemas que acontecem e causa problema de desabastecimento de água nos grandes centros urbanos no mundo todo hoje. Então são coisas que a sociedade precisa pensar para se desenvolver, para evoluir, porque isso não é um tipo de vingança da natureza contra nós, é o resultado do maltratamento que a gente dá para a natureza, e a gente vai receber como resultado dessa natureza, dessa irmã, né, os índios, os Krená, que tem lá no interior de Minas Gerais, tem uma tribo indígena, a tribo dos Krená, que eles conversam com os rios, com as árvores, com os pássaros, eles tratam mesmo, não só a floresta, os animais, mesmo os rios e as montanhas como irmãos em desenvolvimento junto deles. Então é importante a gente ter essa reflexão para tentar fazer esse esforço de fazer esse desenvolvimento conjunto. Precisamos ajudar os nossos irmãos em dificuldade. No momento que a gente está vivendo, ainda estamos passando uma pandemia, a maior pandemia de nossas vidas, marcará a nossa encarnação, quiçá outras encarnações, mas precisamos também nos preocupar com a vida de princípio inteligente para além do indivíduo espiritual, do espírito individualizado. É um conjunto que não é por acaso estamos inseridos nele e precisamos todos trabalhar para esse desenvolvimento. Então, meus amigos, minhas amigas, hoje é uma reflexão curta, né, acerca dessas 4 perguntas do Livro dos Espíritos. As reflexões anteriores estão disponíveis na plataforma do Jefa, no canal do Jefa, e as perguntas que se seguem também virão nas próximas semanas, dando continuidade a essa reflexão. Tá? Um abraço, fiquem com Deus, nos vemos em breve fisicamente no Jefa.